Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Graças a Deus. Esse texto, meus irmãos, nos diz que, tendo entrado eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro aqueles que cobravam as didraquimas, ou seja, o imposto, o tributo do templo, e disseram então para Pedro: vosso mestre não paga as didraquimas? E disse Pedro: sim. E chegando então em casa, Jesus se antecipou e disse então para Pedro, e perguntou a ele: de quem cobra os reis desta terra o imposto, dos seus filhos ou dos alheios? E então Pedro, ele disse: dos alheios. E Jesus replicou e disse: então logo estão livres os filhos. Ou seja, Jesus, como sendo o Filho de Deus, Jesus, ele não tinha a obrigação de pagar o imposto do templo, de pagar o tributo do templo. Nenhum filho, ele paga o aluguel para poder morar na casa do pai, porque é filho, e por ser filho tem então o direito. Jesus também não tinha a obrigação de pagar o imposto do templo, mas Jesus disse para Pedro: olha, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Nós, meus irmãos, aprendemos aqui que Jesus, ele operou esse sinal, esse milagre, para ensinar a Pedro a não confiar nos recursos humanos, mas a confiar na provisão de Deus. Jesus, ele poderia ter permitido a Pedro pagar ali o imposto com o seu próprio dinheiro, mas Jesus, ele não fez assim. Em vez disso, Jesus, ele preferiu usar os recursos divinos, e ele então diz para Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, abrindo a sua boca, encontrarás ali um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pedro, quando ouviu esta palavra de Jesus, Pedro, ele não duvidou, ele não questionou se isso seria possível ou se não. Nós vemos, meus irmãos, que do ponto de vista humano, isso seria algo impossível. Jesus disse que o primeiro peixe que subisse, o primeiro peixe que ele pegasse, ele deveria abrir a boca e encontraria ali uma moeda, um dinheiro, com a quantia exata para pagar o imposto do templo, tanto de Jesus como de Pedro. Então nós vemos que, pelos olhos humanos, isso seria algo impossível, mas nós vemos que Pedro, ele obedeceu. Diga comigo: obedeceu. A obediência, meus irmãos, ela abre o caminho para as bênçãos de Deus. A obediência, ela é capaz de tocar o coração de Deus. Nós sabemos que a obediência é o caminho para você alcançar o melhor de Deus na sua vida. Pedro, ele obedeceu. Deus também ensinou ao seu povo, a Israel, desde o princípio. Deus ensinou o caminho para a bênção, o caminho para a vitória. Deus ensinou ao seu povo que a obediência é o que ia colocar eles em uma condição
deles serem abençoados por Deus. Por isso, no livro de Deuteronômios, no capítulo 28, você vê ali Deus então orientando o seu povo e dizendo: olha, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, o Senhor vosso Deus, Ele vos exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, e bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as criações das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito serás o teu cesto, bendito serás a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao sair. E o Senhor, Ele entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho eles sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão diante de ti. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres as tuas mãos. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode se alegrar por isso? Nós vemos que Deus está prometendo aqui abençoar todas as áreas da nossa vida, mas nós vemos, meus irmãos, que não é uma bênção incondicional. Há uma condição: nós precisamos ouvir, ou seja, em outras palavras, nós precisamos obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, guardar a sua palavra. Essa é a condição que vai alinhar você com as bênçãos de Deus. Essa é a condição que vai colocar você debaixo de um céu aberto. Essa é a condição que vai fazer com que as suas orações ela comece a tocar o coração de Deus. Então nós percebemos aqui que quando Pedro ele toma uma atitude de fé, diga comigo, atitude de fé. Você já tomou alguma atitude de fé? Você já buscou atrair a Deus, a chamar a atenção de Deus através de uma atitude de fé, uma atitude, meus irmãos, de confiança? É isso que atrai a atenção de Deus, é isso, meus irmãos, que atrai o mover de Deus, é nós termos uma atitude de fé. Pedro, ele teve uma atitude de fé diante de uma palavra de Jesus. Ele creu e ele agiu à altura e obedeceu aquela palavra. E quando ele toma uma atitude de fé, Deus prepara um peixe. Mas um peixe, meus irmãos, especial. Um peixe que tinha uma moeda com a quantia exata dentro do seu estômago, dentro da sua boca. Então, quando ele toma essa atitude, Deus prepara um peixe. Nessa noite, eu quero dizer a você, a sua bênção também já está preparada. Amém? Eu não sei, meus irmãos, às vezes o que você necessita nesta noite, o que você precisa nesta noite, mas uma coisa eu sei, que a tua bênção ela já está preparada por Deus, ela já foi providenciada. A palavra de Deus, ela diz: olha, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, esse versículo nos declara que Deus, ele já abençoou você. O verbo está no passado, a obra já foi feita,
a obra já foi realizada, a bênção já foi providenciada, a bênção já está preparada para você. Nós precisamos tomar uma atitude de fé, nós precisamos tomar uma atitude em relação à palavra de Deus, em relação às promessas de Deus, em relação àquilo que é nosso. Você precisa tomar uma atitude. Pedro tomou uma atitude, ele creu, e ele agiu, e ele obedeceu. Creia também hoje nas promessas de Deus, creia na palavra, meus irmãos de Deus. Aceite aquilo que é seu, por direito seu, como filho de Deus, como filha de Deus, você tem direito. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos como aquele filho mais velho, que nos diz a palavra de Deus na parábola do filho pródigo. Nós às vezes não achamos digno daquilo que é nosso. Quando ele argumentou com o pai, e ele falou assim: olha, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum dos seus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Pai que representa Deus, irmãos, aqui nesta parábola em Lucas 15, você pode depois analisar na sua casa. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas ele não se achava digno. Você vê lá em 1 Coríntios, Paulo dizendo assim: olha, tudo é vosso, seja a vida, seja o futuro, seja a morte, seja o porvir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nós precisamos tomar uma atitude para poder reivindicar aquilo que é nosso. Nós precisamos aceitar aquilo que é nosso, nós precisamos reivindicar pela fé, e no momento em que nós reivindicamos, nós devemos crer, como Pedro fez. Pedro creu, pegou a sua vara de pescar, ele foi ao mar, ele lançou ali o anzol, e ele ficou esperando. Esperando o quê? Esperando o peixe, esperando ver cumprida a palavra que o mestre havia ordenado. Meus irmãos, nós aprendemos algo importante aqui. Pedro, ele lança o anzol, e ele fica na expectativa do peixe. Ele fica talvez ansioso ali, esperando o peixe. Quando você reivindicar algo de Deus, quando você reivindicar as promessas de Deus, você também precisa, depois que você recebeu pela fé, reivindicou pela fé, você precisa manter uma expectativa. Amém? Nós precisamos, queridos, ter essa expectativa e começar a esperar algo de Deus. Pedro, ele espera ali o peixe. Muitas vezes o povo de Deus não recebe nada e não alcança nada, porque na verdade nós não estamos esperando nada. E quem não espera nada, recebe nada. Veja bem, a fé, Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Depois que você creu, é legítimo você ter esperança, você esperar. A fé é isso, é esperar com aquela certeza, é ter a certeza de que Deus ouviu, Deus atendeu a sua oração, a sua bênção está vindo, o anjo já foi liberado, já foi ordenado, e a bênção virá, e ela vai concretizar, mas você precisa manter essa expectativa. Expectativa, meus irmãos, a esperança, manter essa esperança que é
essa expectativa de que algo bom vai acontecer. O cristão, ele tem que ter essa expectativa todos os dias na sua vida. Você tem que se levantar com essa expectativa no seu coração. Você, ao se levantar, creia que algo bom vai acontecer na sua vida. Diga, quando você se levantar: eu creio que algo bom vai acontecer na minha vida hoje. Nós precisamos crer e ter essa expectativa confiante de que Deus é o Deus que vai te surpreender. Amém? Você crê que Deus pode surpreender você? Você crê que Deus pode fazer tudo na sua vida mais abundantemente, além daquilo que você pediu, pensou, imaginou? Você crê que Deus, queridos, Ele pode fazer na sua vida aquilo que às vezes para você é impossível? Deus pode fazer. Deus é o Deus que vivifica os mortos. Deus é o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Então, queridos, você pode acreditar. Então Pedro, ele fica naquela expectativa. Nós não sabemos quanto tempo, talvez Jesus resolveu provar um pouco a fé de Pedro. Talvez demorasse para que o peixe viesse, mas ele manteve a perseverança, ele manteve a expectativa. É isso, meus irmãos, que nos coloca no caminho da bênção de Deus. Agora note algo interessante. O milagre só aconteceu. Pedro, ele só recebeu o milagre depois que ele lançou o anzol ao mar. E lançar o anzol ao mar, quando ele lança o anzol ao mar, Pedro, ele estava rompendo, meus irmãos, com alguns limites. Para que milagres aconteçam na sua vida, você precisa aprender a romper limites, a romper barreiras, a romper obstáculos. Nós vemos, queridos, que um dos primeiros limites que Pedro, ele precisou romper é o limite da razão. Você vê que a razão, ela é a faculdade, meus irmãos, de raciocínio, que estabelece uma lógica. A razão, ela sempre vai buscar a lógica das coisas, o bom senso das coisas, a prudência das coisas. Mas nós vemos que o milagre, ele não tem lógica. Amém? Se Pedro fosse pensar pela lógica, ele falar: não vai dar certo, não vou perder meu tempo com isso, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Eu fui pescador a vida inteira, nunca peguei um peixe com dinheiro dentro. Pedro não ia acreditar. Mas, meus irmãos, o milagre, ele é uma manifestação do poder de Deus na nossa vida, nas nossas circunstâncias. O milagre não segue lógica, amém? Deus, ele pode andar na contramão das coisas. Deus, meus queridos, ele não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma situação para operar na sua vida. Ele continua sendo Deus em todas as áreas, em todas as situações. Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Pedro precisou romper mais um limite, o limite dos pensamentos humanos. Se ele fosse seguir o seu pensamento humano, ele ia dizer: não vai funcionar, não vai dar certo, eu vou passar vergonha aqui e eu vou deixar disso. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, no livro de Provérbios, ela diz assim: olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. O que é estribar no nosso entendimento? Você já viu o estribo do cavalo? É aquele que a pessoa apoia, não é verdade? Para poder subir, montar no cavalo. A Bíblia está dizendo: não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie no teu próprio entendimento, no entendimento humano, porque, meus irmãos, quando se trata das coisas espirituais, nós precisamos aprender a confiar em Deus e não seguir muitas vezes os nossos pensamentos humanos.
porque senão você vai duvidar, porque às vezes, em certos momentos, a palavra de Deus, ela não parece muito sensata. Jesus falou algo aqui para Pedro, que não fazia muito sentido. Jesus falou algo aqui para Pedro, que não parecia muito sensato. Pedro poderia ter dito: Senhor, não é melhor a gente ir no banco e pegar um dinheiro lá? A palavra não era muito sensata. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que as pessoas às vezes acham que a gente é louco, porque elas não entendem. A mente natural, diz uma outra versão, não entende as coisas do Espírito de Deus. A mente natural, meus irmãos, ela não compreende. É por isso que nós precisamos renovar. É por isso que a palavra de Deus, ela instrui nós. Romanos 12, versículo 2, diz assim: olha, mas não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que você comece a pensar em termos de milagres, para que você comece a pensar nas coisas espirituais, e para que as coisas espirituais começam a fazer sentido para você, sua mente precisa ser renovada. Ela precisa ser renovada através de uma obra do Espírito Santo e através do conhecimento da palavra de Deus. Pedro teve que romper mais um limite ainda, o limite da dimensão natural. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa, que a fé, ela pode nos conectar numa nova dimensão. Amém? Na dimensão espiritual. A fé nos conecta com aquilo que é invisível. A fé nos conecta, meus irmãos, com a dimensão espiritual, aonde tudo é possível para aquele que crê. Você pode dar um amém? Tudo é possível para aquele que crê. Então nós, como cristãos, nós não podemos viver nesse lugar estreito, somente confiando nos recursos naturais, somente confiando nas nossas habilidades, na nossa capacidade, na nossa força, no nosso conhecimento. Nós precisamos, meus irmãos, saber que há algo maior, há algo melhor. Você pode, através da tua fé, a se conectar na dimensão espiritual. Você pode, através da sua fé, alcançar aquilo que Deus tem para você. Você acredita nisso? Nós precisamos romper com alguns limites, limite da razão, limite dos pensamentos humanos, limite da dimensão, meus irmãos, natural, limites também dos nossos sentimentos físicos. Pedro poderia falar assim, fala para Jesus: Senhor, eu não estou sentindo, né? Não é isso que os cristãos falam? Eu não estou sentindo de ir na igreja hoje, não estou sentindo isso, não estou sentindo aquilo. A grande maioria dos cristãos vive de sentimento, irmãos. Nós vemos que há uma necessidade da gente romper com esses limites dos sentimentos humanos. Nós precisamos crer na palavra de Deus sem que haja nenhuma evidência física, sem nenhuma prova. Às vezes você ora e recebe a sua cura pela fé, mas não há nenhum sentimento, não há nenhuma sensação, não há nenhuma evidência física, não há nenhuma prova de que você foi curado. Mas se você crê na palavra de Deus, se você continuar a se firmar na palavra de Deus, a palavra de Deus vai tornar uma realidade na sua vida. É nessa dimensão que Deus opera. É quando você chega
nesse nível é que você vai começar a ver milagre. Enquanto nós não chegarmos nesse nível, embora Deus queira operar na sua vida, embora Deus queira que você seja abençoado, que você seja vitorioso, as coisas não vão acontecer, porque Deus, Ele age pela fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que chegue diante de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você ouviu que a bênção já está preparada. Você pode agarrar hoje ela pelas mãos da fé. Você pode tocar o coração de Deus hoje pela fé. Você pode voltar hoje para a sua casa dizendo: eu recebi a minha bênção, eu recebi a minha cura. Eu creio que esta necessidade já está suprida pela fé. Você pode hoje se alegrar no Senhor pela fé. Amém.